mais uma vez, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Neidiana Xavier Intrim. Hoje eu quero falar para vocês sobre as características de uma narrativa, os elementos e a estrutura de uma narrativa. Vamos lá? A narrativa é um tipo de texto que conta uma história, tanto real ou fictícia. Dentro do tipo de texto narrativo, nós temos vários gêneros textuais, como conto, fábula, novela, romance, romance de aventura, entre outros gêneros. E todos esses gêneros têm uma estrutura fixa que faz parte do tipo de texto narrativo. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Vamos começar com o narrador da história. Toda história precisa de um narrador, precisa de alguém para contar essa história. E nós temos no tipo de texto narrativo dois tipos de narradores. Um deles é o narrador observador. É aquele narrador que apenas conta a história, que narra os fatos ocorridos. Ele não participa da história. É aquele narrador que também pode ser narrador onisciente, ou seja, é um narrador que sabe tudo o que acontece na história, inclusive até os pensamentos dos personagens. Nós temos também o narrador personagem. É aquele narrador que participa da história. Em uma narrativa em que o narrador é personagem, o pronome está em primeira pessoa, ou seja, usa-se o pronome eu ou nós, e os verbos estão conjugados também em primeira pessoa. Assim como o narrador observador, os pronomes estão em terceira pessoa e os verbos também estão sendo conjugados em terceira pessoa, ou seja, com os pronomes ele ou ela. Vou dar um exemplo muito conhecido, que é o exemplo do conto da Chapeuzinho Vermelho. Na história da Chapeuzinho Vermelho, o narrador é apenas um narrador observador, ou seja, ele apenas conta a história, ele narra os fatos que acontecem com a Chapeuzinho Vermelho, mas ele não participa da história. Nesse caso, é um narrador observador, ou chamamos de narrador em terceira pessoa. Outros elementos que fazem parte de uma narrativa são os personagens. Para se ter uma narração, eu preciso de narrador e eu preciso de personagens. Neste caso, nós temos alguns tipos de personagens. Nós temos o protagonista, que é o principal da história, o antagonista, que é o vilão, nós temos o coprotagonista, que é aquela pessoa que está próxima do personagem principal, é a pessoa que convive próxima ao personagem principal durante a história. Nós temos também o oponente, que é aquela pessoa que está próxima do vilão da história. Então, durante toda a história, ele está sempre próximo do vilão, ou seja, ajudando o vilão. E temos também os coadjuvantes, que são aqueles personagens de menor importância na história, porém ajudam no desenvolvimento da narrativa e que é de suma importância para o desenvolvimento da narrativa. No caso da história da Chapeuzinho Vermelho, a protagonista seria Chapeuzinho Vermelho, o antagonista seria o Lobo Mau e os coadjuvantes seria a mãe da Chapeuzinho, a avó da Chapeuzinho e o lenhador. Outro tipo de elemento que faz parte de uma narrativa é o enredo. Para se ter uma narrativa, eu preciso de narrador, de personagens e de enredo. O que seria o enredo? O enredo é o conteúdo que dá a construção da história, é o assunto da trama. No caso do conto da Chapeuzinho Vermelho, o assunto da história é a desobediência da Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, o assunto que desenrola toda a história é quando a Chapeuzinho Vermelho desobedece a sua mãe e pega o caminho da floresta, quando a mãe havia dito para ela não pegar esse caminho. E assim, obedecendo ao Lobo Mau, acontece toda a história da Chapeuzinho Vermelho, como vocês já devem saber. Outro elemento de uma narrativa é o tempo. Em toda narrativa precisa de um tempo, ou seja, um período que é contada a história, um ano, um dia, um mês específico, ou pelo menos o tempo cronológico, que é aquele tempo que demonstra o passar das horas. No caso da Chapeuzinho Vermelho, não mostra o ano, o dia em que aconteceu os fatos, mas mostra sim que os acontecimentos aconteceram no decorrer de um dia e você percebe o passar das horas entre o momento que a Chapeuzinho sai da casa da mãe até chegar à casa da avó. Outro elemento que faz parte de uma narrativa
é o espaço. O espaço é o local que acontece a narrativa, o local que acontece a trama da história. No caso da Chapeuzinho Vermelho, o espaço seria o caminho da casa da mãe até a casa da avó, ou seja, a floresta e principalmente a casa da avó da Chapeuzinho Vermelho. E por fim, nós temos as estruturas de uma narrativa. Todo texto narrativo tem uma estrutura. O que eu disse até agora são os elementos que compõem uma narrativa, que estão presentes em qualquer gênero narrativo, como conto, fábula, novela, romance, história de terror, etc. Agora nós temos a estrutura. A estrutura da narrativa é a estrutura do texto, ou seja, a estrutura dos acontecimentos na história. Nós temos na estrutura de uma narrativa a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é a apresentação da história, aquele momento inicial da história, em que é apresentado o personagem e que não há nada de diferente acontecendo na história, não há nenhum problema na história. No caso da Chapeuzinho Vermelho, a situação inicial é o momento inicial da história, em que se apresenta a Chapeuzinho Vermelho e que a Chapeuzinho Vermelho simplesmente sai da casa da sua mãe carregando a cesta de doce para a casa da vovó. Depois nós temos o conflito. O conflito é aquele momento que acontece algo que prejudica o desenrolar da história. No caso do conto da Chapeuzinho Vermelho, o conflito acontece quando a Chapeuzinho Vermelho encontra o lobo mau na floresta e a Chapeuzinho Vermelho desobedece a sua mãe. Este é o conflito da história. Após o conflito, nós temos o clímax. O clímax é aquele momento de tensão da história, aquele momento é o auge da história, o auge dos acontecimentos. É aquele momento em que o leitor está lendo a história e está preocupado com o que vai acontecer no final. O clímax na história da Chapeuzinho Vermelho acontece quando a Chapeuzinho Vermelho chega à casa da vovó e encontra o lobo mau disfarçado de vovozinha. E aí o lobo mau está tentando devorar a Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho Vermelho está tentando fugir do lobo mau. Esse é o momento de tensão da história. E por fim nós temos o desfecho da história. O desfecho é o desenrolar dos acontecimentos, ou seja, é o final da história. É quando tudo se resolve. No caso da Chapeuzinho Vermelho, o desfecho é quando o lenhador chega e salva a Chapeuzinho Vermelho do lobo mau. E aí sim termina a história, ou seja, termina os acontecimentos. Resumindo, em todo tipo de texto narrativo nós temos elementos como narrador, personagens, enredo, espaço, tempo. Assim como a narrativa, ela mantém uma estrutura, como fase inicial, conflito, clímax e desfecho. Em algumas narrativas, o autor que está escrevendo a história propositalmente não dá um desfecho para a história, ele deixa a história em aberto. Isso acontece de forma proposital do autor, mas no geral toda a história tem início, meio e fim. É isso aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham entendido as características de uma narrativa. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Logo, logo teremos mais vídeos aqui no meu canal. Até a próxima aula e tchau, tchau!